Olá, um excelente dia a todos. Eu sou a Lari e faço parte do grupo de palestrantes do CEL, Centro Espírita Luz da Esperança, de São Francisco de Assis. Com muita gratidão, eu venho hoje para falarmos um pouco do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala sobre o Cristo Consolador. Fala sobre os ensinamentos que Jesus nos dá, que servem de consolo, que servem de acalento para o nosso coração nos momentos de dificuldade. Nós vivemos ainda em um mundo de provas e expiações e estamos num período de transição, onde acabamos reduzindo o número de sofrimentos, de provas gradativamente. Porém, nesse momento, ainda precisamos passar por dificuldades para que a gente consiga evoluir moralmente, para que a gente consiga evoluir espiritualmente. E dito isso, antes de encarnarmos, todos nós fazemos uma escolha de quais provas e quais dificuldades iremos passar na nossa vida. Todos nós teremos que enfrentar situações que não são muito fáceis, que vão nos trazer sentimentos densos, como tristeza, como raiva. E temos que aprender a lidar com isso, a passar por cima disso, para que a gente continue no nosso caminho de evolução. Todos nós, ao longo dessa nossa grande trajetória que temos aqui encarnados, temos pedras, vamos encontrar pedras no nosso caminho. Algumas pedras podem ser de um tamanho que não impeça a nossa passagem, apenas gere um pouco de dificuldade, mas não impedem que a gente continue no nosso caminho, seguindo o nosso caminho. Porém, existem pedras tão grandes que, se não tirarmos ela do caminho, nós ficamos estagnados. Temos a opção de ficar estagnados? Sim, temos a opção. Porém, nós sempre buscamos o entendimento, o conhecimento e a evolução. Estamos aqui trabalhando juntos para isso. Estamos aqui lendo livros espíritas, lendo o Evangelho, estudando o Espiritismo, justamente para não ficarmos estagnados, para não deixarmos que essas pedras grandes que aparecem no nosso caminho atrapalhem a nossa evolução. Então, quando temos uma grande dificuldade, nós temos que entendê-la em primeiro lugar. E como que a gente vai entender essa dificuldade? Uma das coisas que podemos fazer é o estudo do Espiritismo. O Espiritismo, ele é muito esclarecedor, ele é muito rico quando tratamos de entendimento da vida, entendimento dos acontecimentos, como podemos melhorar a nossa existência, como podemos torná-la mais leve, como podemos tirar o melhor proveito desse momento em que estamos aqui encarnados na Terra. Também podemos nos questionar, pois o conhecimento ele nos dá base para que a gente consiga ter um pensamento crítico, para que a gente consiga fazer questionamentos acerca daquilo que está acontecendo. E quais questionamentos podemos fazer? Podemos perguntar: por que eu estou passando por isso? Assim como podemos também questionar o que eu preciso aprender com isso. Inclusive, essa segunda pergunta, ela é muito boa, pois no momento em que questionamos o que a gente precisa aprender com aquela situação, a gente tira um pouco do foco do porquê do problema estar acontecendo e começa a olhar um pouco mais para a solução. O que eu preciso aprender com isso? Qual ensinamento eu consigo tirar disso? Então, a partir disso, partimos para a solução. Quando entendemos o porquê aquilo acontece na nossa vida, às vezes podemos entender de uma maneira rápida, às vezes
podemos levar muitos anos para entender. Mas quando entendemos, esse esclarecimento, ele nos transforma. Ele nos torna espíritos mais sábios, mais evoluídos, melhores moralmente, muitas vezes. Pois os problemas servem para isso. Servem para que a gente cresça. Ninguém cresce na zona de conforto. Para que haja um crescimento, tem que existir uma mudança. E toda mudança, ela é desconfortável. Como, por exemplo, quando queremos arrumar a nossa casa. Num primeiro momento, vamos fazer aquela faxina, temos que tirar tudo do lugar. Fica tudo uma bagunça. E aí a gente olha, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas aí começamos a limpar, organizar aos poucos, entender o lugar de cada coisa, tirar a sujeira da onde precisa ser tirada. E quando a faxina acaba, nos dá aquela sensação de paz, de dever cumprido. A mesma coisa, a gente pode, essa mesma analogia, podemos aplicar na nossa vida. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós temos que ter a consciência de que aquilo está servindo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Assim, a gente consegue entender qual o nosso propósito aqui encarnados. O que Cristo queria para a humanidade? Ele queria ensinar isso, a evolução, o crescimento moral das pessoas, o amor ao próximo. Isso tudo faz parte dessa nossa existência. Então, quando passamos por essas dificuldades e temos essas pedras no caminho, sempre temos que lembrar que existem esses ensinamentos que podem nos ser muito úteis, além também de lembrar de fazer uma prece, de pedir ajuda e orientação para os nossos mentores, para que eles possam nos indicar qual o melhor caminho podemos seguir, qual é o caminho mais fácil para o nosso entendimento, e aceitar que aquela dificuldade ela está ali, servindo para o nosso crescimento. Devemos aceitar que as coisas ruins aconteçam conosco, pois isso faz parte da nossa vida. Então, tendo esse entendimento, o que a gente pode tirar como lição? Sair da zona de conforto nem sempre é ruim. Nós temos que pensar a longo prazo, e não só naquele instante da nossa vida. Assim como também muitas vezes não podemos pensar somente nessa existência, e sim pensarmos que somos seres infinitos e que precisamos muitas vezes passar por dificuldades para termos essa evolução, pois a nossa vida não termina aqui, nessa existência, ela segue. E para que a gente possa receber, colher os frutos de uma nova existência melhor, ou mesmo ainda nessa existência, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que plantar as nossas sementes. E temos que retirar as pedras do nosso caminho. Pois o nosso caminho, muitas vezes, ele pode não ser uma reta, ele pode dar voltas, e a gente vai encontrar de novo aquelas pedras ali, naquele momento. Então, se não retirarmos num primeiro momento, muitas vezes nós vamos dar aquela volta e encontrar de novo ali aquele mesmo problema, aquela mesma dificuldade. E aquilo vai aparecer até com que a gente aprenda a lição, com que a gente entenda o porquê aquilo está no nosso caminho. Eu convido a todos a estudar o Espiritismo, para ter esse melhor embasamento, para conseguir saber o que fazer quando aparecem as grandes dificuldades, para saber quais os ensinamentos Jesus quer que a gente tire disso, que a gente consiga construir a nossa evolução a partir dos momentos de desconforto, a partir das dificuldades. E para finalizar, eu gostaria
de ler um trechinho do Evangelho deste capítulo 6. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo é leve. Então, como Jesus disse, vamos acalmar os nossos corações, vamos utilizar desse amor que Ele tanto tem pela gente, para que a gente consiga levar esse fardo que às vezes temos que carregar de uma forma mais leve, de uma forma mais serena, e assim transformar o nosso caminho mais livre de pedras, mais livre de obstáculos. Que possamos todos estar sempre unidos e conectados nessa trajetória rumo à nossa evolução, rumo ao nosso aperfeiçoamento como seres, como espíritos, como irmãos. Eu agradeço a oportunidade de transmitir essas palavras aqui hoje e agradeço a presença de todos os que estão assistindo. Que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima.